parte do projeto de formação de quarentena. Né? Quem acompanha aí as redes sociais da JR vê que a gente está publicando uma vez por semana algumas indicações de leitura, de filme, enfim, várias indicações de formação. A gente já fez uma live também, né, discutindo a questão do fascismo e as mobilizações que tiveram agora recentemente, muita gente perguntando o que é o fascismo, se existia fascismo no Brasil. E agora a gente está fazendo esse curso com a Misa, né? O texto de base da discussão, espero que vocês tenham lido, é um texto, é um discurso da Clara Zetkin, né? Ela é uma militante do Partido Social Democrata da Alemanha, um discurso dela que virou uma cartilha, e que a Misa vai debater aqui conosco. E que a Clara discute que a luta da mulher operária é fundamental para a emancipação das mulheres como um todo, né? Ela diz que é necessária a luta da mulher operária lado a lado com a classe trabalhadora, com o homem operário, que precisava ser feita dentro dos partidos e das organizações da classe trabalhadora. Eu acho que tem muita gente que não conhece direito a JR, quem se inscreveu. Procurem o nosso site, procurem as nossas redes sociais. Entre em contato também, né, pelo Instagram, pelo Facebook, quem quiser conhecer, a gente se reúne sempre, reúne nos núcleos. Quem quiser conhecer, participar de uma reunião, nós somos a Juventude Revolução, uma organização de juventude, aí na luta contra a opressão, contra a exploração, pelo socialismo, organizando a juventude, né, a luta da juventude por direitos, tentando construir pontos de apoio para a luta pelas reivindicações da juventude. Convidamos todos que não conhecem a JR ainda a participar, entrar em contato com a gente para poder participar de uma apresentação aí, de uma reunião no núcleo. Bom, vou explicar como é que vai funcionar a formação. A gente vai ter um informe da Misa, que é membro do Diretório Nacional do PT, de mais ou menos 20, 25 minutos. O Ratão, que está aí na tela, vai controlar o tempo, ajudar aí a gente com o tempo da formação. Depois vai ter uma abertura de inscrições. A princípio a gente planejou mais ou menos 10 inscrições para não ficar muito longo, né? E aí depois a Misa vai dar uma resposta. A gente espera aí que a formação dure mais ou menos uma hora e pouquinho, para não ficar tão cansativo para todo mundo. Então é isso. A Misa vai fazer o informe aí do texto. Convidada a iniciar o informe. Isso. Pego eu? Oi? Bom, companheiro. É com você. Falei, se pego eu. Isso, tá bom. Com você. Então, tô pegando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, companheiros, companheiras, estou vendo aqui que nós estamos em 66 pessoas na sala, e eu quero usar a melhor palavra, que é uma delícia, estar fazendo essa discussão com jovens, com a Juventude Revolução do PT, e com aqueles que ainda não sendo da JR do PT, mesmo ser anfitriã da reunião não sou eu, mas eu sou metida, eu desejo aos que ainda não são da JR, boas-vindas, e vamos ver se a gente continua conversando, vocês entre si, mas sempre que eu puder dar um pitaco eu vou dar, para construir uma organização da juventude digna desse nome, uma juventude que no PT combate contra a opressão, contra a exploração, pela revolução. Eu queria começar destacando, quem está controlando o tempo? Sou eu, o Ratão. O Ratão, quando eu tiver falado 10, 15 minutos, você vai me avisando? Para eu não perder o controle? Beleza, eu faço isso. Obrigada. Bom, eu queria começar destacando a importância de vocês estarem fazendo essa atividade como atividade de formação. Porque na luta contra a opressão, há uma deriva hoje no interior do movimento da juventude e no movimento operário, que é de conceber a luta contra as opressões, e aí inclusive confundindo a opressão de maiorias
como é a questão da mulher e do negro no Brasil, com a opressão de minorias, como é, por exemplo, a opressão da questão de orientação sexual, que deve ser combatida, mas é um erro colocar tudo no mesmo cesto e depois dar um caráter a essa luta, de uma luta identitária, que segmenta os interesses e, ao contrário de construir a unidade de todos na luta contra a opressão maior, muitas vezes leva a divisão. Então, eu considero que para uma organização de juventude que pretende se colocar na perspectiva da revolução, essa discussão não é uma discussão menor. Em particular na juventude, a questão do identitarismo, e eu poderia dizer com falsas promessas, às vezes cria muito problema para a unidade na luta. Eu estou cansada de ver em setores do movimento estudantil brigas entre homens, meninos e meninas, como se o nosso inimigo habitasse ao nosso lado. E não como, se eu vou voltar a isso, se não tivesse problemas que a gente tem que discutir, mas partindo do ponto principal, que é que nós somos homens e mulheres de uma mesma classe oprimida. Aliás, a escolha do texto, ela é feliz pelo título do texto. Apenas com as mulheres proletárias o socialismo será vitorioso. E isso não é uma apologia vazia da mulher. Como dizia o Lenin, quando nós falamos do sexo feminino, nós estamos falando de metade da humanidade. Então não haverá revolução se nós excluirmos da luta pela revolução as mulheres. Então, compreender como a luta das mulheres, que tem especificidades, se integra à luta geral, é uma questão que é crucial para o nosso combate. É um armamento teórico necessário para o nosso combate prático. O texto da Clara, foi escrito em 1896, quando o movimento socialista iniciava a discussão sobre a questão da mulher, e há uma elaboração que evolui. Eu quero convidar vocês, eu organizei há 3, 4 anos atrás uma brochura com alguns textos clássicos sobre a questão da opressão da mulher, e um deles é uma entrevista que a Clara Zetkin faz com o Lenin sobre a questão da mulher. E você vai perceber, lendo esse primeiro texto e lendo essa entrevista, que é de 1925, portanto, 30 anos depois desse texto que ela escreveu, que há uma evolução na elaboração. Embora esse texto da Clara, que vocês tomaram como base, ele estabelece alguns parâmetros importantes para o início de uma discussão e de uma caminhada de como a gente compreendeu o problema da mulher. A Clara, ela recorre logo no começo do texto ao Engels, num clássico do Engels, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que é onde o Engels demonstra como a questão da opressão da mulher, ela vem acompanhada da opressão de classe, porque é no momento em que surge a propriedade privada dos meios de produção que a questão da opressão da mulher surge. E por quê? Porque a família anterior ao surgimento da propriedade, da acumulação, com a capacidade de produção de excedente, mas a propriedade dos escravos apreendidos em guerras e etc., se colocou um problema, que é o problema da transmissão da propriedade. A família, antes do surgimento da propriedade, era uma família organizada ao redor, as famílias, da mãe. Era um matriarcado. Aliás, a Clara faz uma referência sobre isso no texto.
O matriarcado não no sentido do poder da mulher sobre o homem, mas a vida em família se organizava a partir da mulher. É no momento em que a questão da herança, portanto, da transmissão da propriedade, se coloca, que a questão da família monogâmica e do patriarcado vai se colocar. Porque as relações sexuais não eram monogâmicas. Uma mãe, você sabe quem é a mãe. Naquele tempo não tinha exame de DNA. Um pai, você não sabe quem é o pai. A única forma de determinar que eu sou o pai desse filho é eu impedir a minha mulher que ela tenha outras relações a não ser comigo mesmo. E na origem da família, o Engels recorre a uma frase do Marx, que é muito importante, que é que a família monogâmica, com o estabelecimento do patriarcado, do poder do homem, porque aqui se trata do poder do homem sobre a mulher, é o germe do Estado que a sociedade de classe vai produzir. Um Estado, portanto, patriarcal. Partindo, então, dessa premissa material marxista que a elaboração da Clara é, então, dessa premissa material da questão da propriedade privada que estabelece a relação de dominação de classe, é que eu acho que o texto da Clara traz algumas grandes contribuições. Nós não devemos pegar o texto da Clara, escrito em 1896, como eu disse, no início de uma elaboração, como uma obra acabada e absoluta. As coisas, a elaboração, a experiência prática vai evoluindo. Mas o que são dois traços distintivos desse texto que eu queria ressaltar para vocês? O primeiro é demonstrar como foi o modo de produção capitalista ao tirar a esfera da produção do trabalho doméstico, com a instalação das fábricas, com as máquinas, com a socialização do trabalho, que a concepção moderna da questão da mulher se estabelece. Essa é a primeira questão. A segunda é como ela faz a diferenciação entre como o problema da opressão da mulher caiu. Alguém escreveu que eu caiu, não estou ouvindo. Bruno Lorenzo. Vocês estão ouvindo? Você continua aqui falando lindamente. Não, mas vocês estão ouvindo, então? Sim. Estamos ouvindo. Então, o problema é do Bruno Lorenzo. Então, a distinção que ela faz entre como o problema da opressão se coloca para a mulher burguesa e para a mulher trabalhadora. Ela diz, literalmente, existe um problema feminino para cada mulher, do proletariado, da burguesia, da intelectualidade, etc. Assume uma forma diferente com o acordo da situação de classe de cada uma. Eu vou voltar a isso. Mas ela diz uma frase que eu quero que vocês retenham, porque ela é absolutamente atual. A sociedade burguesa não é fundamentalmente contra o movimento feminista burguês. E nós temos provas, companheirinhos e companheirinhas, de no mundo atual, como a sociedade capitalista, como a burguesia, como as classes dominantes, tentam se apropriar da questão da mulher naquilo que lhes interessa. Desde quando a ONU transformou o 8 de março, que era um dia de luta vermelho das sociais-democratas, inclusive com a contribuição da Clara Zetkin, no lilás do Dia Internacional da Mulher, onde nos dão o direito de ganhar uma rosa quando a gente vai fazer compra no supermercado, até a recomendação do Fundo Monetário Internacional de avançar para 25% de mulheres na sua direção. Aliás, as duas últimas gerentes gerais foram mulheres do Fundo Monetário. Misa, 10 minutos. Ok. Vou ter que correr. Ou as empresas europeias que orientam que tenha
cota de mulheres na sua direção. Aliás, a ONU tem no site em que ela trabalha a questão da mulher, do empoderamento da mulher, ela tem um selinho que diz igualdade de gênero é negócio, provando por A mais B que quando a mulher está na administração, isso aumenta o lucro da empresa. Então é verdade que o feminismo, que é uma distorção, Clara Zetkin nunca se declarou feminista, Rosa Luxemburgo nunca se declarou feminista, eu quero dizer para vocês, não sou feminista, porque o feminismo é um desvirtuamento do que é a verdadeira raiz da opressão da mulher. Não que não exista machismo na classe operária. Existe, lógico que existe. Se a ideologia burguesa não contaminasse a classe oprimida, a burguesia não ia conseguir ficar no poder tanto tempo. Então existe uma contaminação da classe operária pela ideologia dominante. Daí a importância do que uma questão que o texto da Clara destaca, e machismo não é só do homem, porque tem mulheres que acham que são confinadas ao papel de dominada, um conformismo com o machismo, quando a Clara destaca que a tarefa principal dos socialistas é desenvolver a consciência da mulher na questão da luta pelo socialismo. Eu acho que aí eu vou voltar a falar sobre isso. Tem coisas no texto da Clara que a gente precisaria relativizar, mas eu quero destacar o que eu estou dizendo que é importante dessa contribuição. Quando ela diz: não estamos reivindicando por princípio, mas por interesses da classe operária. Quanto mais o detrimento do trabalho feminino influenciar na vida dos homens, mais urgente se tornará a necessidade de incluí-las na batalha econômica. Quanto mais a batalha política afetar a existência de cada indivíduo, mais urgente será a participação das mulheres nessa luta. E daí conclui que a nossa tarefa é incorporar as trabalhadoras modernas na luta de classe. Quando eu falei que precisava relativizar, existem questões gerais, embora a questão da luta contra a opressão não se coloque igual para a mulher burguesa ou para a mulher trabalhadora, existem questões gerais que afetam as mulheres da burguesia ou da classe trabalhadora. Por exemplo, a questão do direito a voto. Mas mesmo que as mulheres não tinham, que foi uma conquista, mas mesmo na questão do direito a voto, e isso é uma elaboração que a própria Clara vai desenvolver depois, as mulheres trabalhadoras têm que ter a consciência de que elas não podem se colocar sob a direção das mulheres burguesas. E um exemplo clássico disso é a luta das sufragistas na Inglaterra, dirigido por mulheres burguesas. Eu não sei se vocês viram um filme chamado As Sufragistas, que é uma burguesa que dirige, e as sufragistas, ao fim e ao cabo, elas reivindicavam o voto censitário, o voto de acordo com as condições econômicas de cada um. Outro exemplo de problemas comuns, eu poderia citar a questão do direito ao aborto, que é impedido tanto para a mulher burguesa quanto para a mulher trabalhadora, embora a mulher burguesa tenha condições de burlar a proibição por condições econômicas de fazer o aborto em condições seguras, que a mulher trabalhadora não tem. Ou a violência contra a mulher. Tem mulheres burguesas que são vítimas da violência do macho, que acha que reina ao seu lado. Mas o que é importante da gente reter é que mesmo nas questões gerais que dizem respeito a todas as mulheres, é só na condução, tendo por norte a luta pelo socialismo e ganhando a mulher operária para essa luta,
que nós podemos avançar na eliminação de todas as formas de opressão sobre a mulher. E aí eu queria entrar, então, como isso se coloca no terreno das organizações da classe. Porque as mulheres... A Clara fala de uma maneira meio assim, nós não temos que fazer panfleto próprio falando das questões da mulher. Eu quero dizer que eu não acho que hoje a gente deveria colocar o problema assim. Sim, 15 minutos. Aí, eu tenho 25, né, pelo menos? Isso. Tem questões específicas da mulher, porque a mulher, ela, assim como o homem, assim como a classe, ela eleva sua consciência na luta concreta. E tem questões concretas da mulher que compete à mulher discutir. Então, nessa entrevista que eu fiz menção, eu não lembro se é nessa entrevista ou é num outro texto, mas eu acho que é nessa entrevista do Lenin com a Clara, que eu fiz menção, o Lenin tem uma frase que eu acho lapidar. Uma mulher no Partido Comunista, ela é comunista como homem, nenhum privilégio, mas o partido tem a obrigação de criar mecanismos, comissões, etc., para discutirem propriamente o problema das reivindicações específicas da mulher. E daí eu queria dar como exemplo, são questões específicas e conquistas das mulheres, se pegar mais amplamente e a nível mundial, o problema, por exemplo, do direito à licença maternidade. Nem sempre foi assim. Foi uma conquista do movimento operário, das mulheres na luta com a classe. Assim como se a gente voar para o Brasil dos governos do PT, nós tivemos a conquista da Lei Maria da Penha, que é uma conquista. Nós tivemos a conquista da classe, da casa da mulher, é uma conquista. Mas, como dizia a Rosa de Luxemburgo, até para preservar essas conquistas, a mulher tem que entender que a sua luta é na perspectiva da luta da classe. Porque peguem o exemplo da OIT, que estabeleceu a licença maternidade. Há alguns anos atrás, a OIT queria acabar com essa convenção, assim como queria acabar com a convenção da proibição do trabalho infantil. E foi no bojo da luta do movimento operário que se conseguiu pôr um pouco freio nisso. No Brasil, o que aconteceu depois do golpe de 2016? Começou no governo Temer, mas notadamente no governo Bolsonaro. O ano passado, em 2019, o governo Bolsonaro não destinou 1 centavo para a Casa da Mulher Brasileira. E vejam que o ministério é dirigido por uma mulher. Isso daí é uma prova cabal que não é o sexo que nos representa. Que o que nos representa são as propostas, é o programa. Então, é possível ter conquistas, mas, como eu queria retomar, como disse a Rosa de Luxemburgo, para garantir é na perspectiva de uma luta da classe. E a gente tem que ter o cuidado, que isso é um discurso muito das feministas, de dizer que a conquista da mulher de espaço de poder empoderada é despatriarcalizar o Estado, que isso é um engodo. Porque quando a classe operária conquista, a gente queria na Constituinte de 88, 40 horas semanais, eram 48. Chegamos a 44. Os trabalhadores conquistaram o direito de greve. Os trabalhadores conquistaram o salário mínimo. Mas mesmo quando a gente inscreve essas conquistas da classe trabalhadora no Estado burguês, ele não deixa de ser burguês. E quando a gente inscreve o direito da mulher no Estado patriarcal, ele não deixa de ser menos, ele não passa a ser menos patriarcal. Então, enfim, a gente tem que sempre não só conceber a luta pelos direitos específicos da mulher, como a luta pela sua manutenção, como uma luta do conjunto de classes que tem uma dinâmica própria, no sentido de
discutir, de estabelecer, não de lutar só as mulheres. Por exemplo, eu dei exemplo do governo Bolsonaro, que recuou na questão da Casa da Mulher. A lei, outra conquista da mulher, que é majoritária, esmagadoramente, a mão de obra da empregada doméstica. A PEC da empregada doméstica, que a gente sabe que mal é aplicada no Brasil, ainda tem uma porrada de mulheres que trabalham sem registro, e que se o remo continuar remando para onde vai, daqui a pouco é outro interesse que vai ser questionado, porque lembro a vocês que uma das coisas que mais enervou a classe média reacionária foi a história da PEC da empregada doméstica. E como nós vamos derrotar esse governo? Como nós vamos derrotar esse governo, se não com as organizações operárias, homens e mulheres, marchando junto contra esse governo, pelo fim desse governo? Evidente. Mesa, 20 minutos. Então vou correr. Bom, então correndo, eu vou saltar umas coisas. Eu queria trazer para a discussão que a questão, então, da luta contra a opressão da mulher, ela não pode ser entendida nem como uma luta que ultrapassa a fronteira de classe, nem como uma luta que se realize na democracia burguesa. A Revolução Russa tinha 2 ou 3 anos apenas, quando Lenin faz um balanço das conquistas das mulheres em 3 anos de Estado soviético, que ultrapassou à larga tudo que em mais de um século a democracia burguesa não tinha sido capaz de dar. A Constituição Soviética estabeleceu salário igual, trabalho igual. A Constituição Soviética estabeleceu o direito ao aborto. A Constituição Soviética estabeleceu o reconhecimento dos filhos fora do casamento e um monte de outras conquistas que nenhuma democracia burguesa foi capaz de dar. Isso, para mim, é uma prova, evidentemente, que no curso que tomou a Revolução Russa, em particular depois da assunção do stalinismo ao poder, que esmaga a democracia, que persegue toda a vanguarda e muitos militantes, etc., começou a haver retrocesso, porque havia retrocesso na própria Revolução. Então, um dos primeiros retrocessos que houve foi o questionamento do direito ao aborto, com o argumento de que a função divina, a função sagrada da mulher era ser mãe. Então, ela está obrigada a ser mãe. A mulher não pode optar se ela quer ou não ser mãe. Então, eu acho que essa questão da opressão da mulher no exemplo da Revolução Russa, e eu podia falar também da Comuna de Paris, que também estabeleceu logo de cara, aliás, uma das principais dirigentes, né, assim, detonadoras da Comuna de Paris era uma mulher, é a evidência de que a democracia burguesa ela não é capaz de realizar os interesses da mulher. Para ir concluindo, então, eu queria terminar minha fala. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ser obrigada a ler. Eu tenho mais 2 minutinhos, Ratão? Tem sim. Porque eu acho, companheirada, sabe, tem uma contaminação de uma pretensa modernidade, novas elaborações de questões que, a rigor não são mais do que o reflexo da sobrevivência, mais do que podre, do sistema que oprime a homens e mulheres das classes trabalhadoras, e em particular as mulheres. Eu sou da corrente O Trabalho, do PT. Eu me reivindico do programa de transição, escrito pelo Trotsky em 1938. E lá tem todo um capítulo dedicado às mulheres e a vocês, juventude,
como sendo os setores mais oprimidos da sociedade e, portanto, aqueles que terão mais energia, mais disposição para combater a opressão. E se a gente vê o movimento que houve no mundo em 2019, que foi bloqueado pela pandemia, digamos assim, da Argélia ao Chile, na linha de frente a gente tinha a juventude e as mulheres, que são os setores da classe, os mais abnegados para se confrontar. Então, como eu acho que tem muita modernidade que a gente não tem que embarcar, eu queria terminar lendo para vocês uma passagem da origem da família da propriedade do Estado, um texto escrito em 1884, mas que eu diria segue na flor da idade, não na adolescência, na flor da idade, na faixa de 20 a 30 anos, que é quando a juventude é mais, né? Eu vou ler para vocês, para retomar o início do texto da Clara, que fala do Engels. Quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica converter-se-á em indústria social. Faço um parêntese. Creches, lavanderias públicas, restaurante público, porque nós não vamos tirar a mulher do fogão com ela estapeando o companheiro para cozinhar. Nós não vamos tirar a mulher da pia com ela estapeando o companheiro para lavar louça. É só quando essas atividades forem compreendidas como coletivas. O trato e a educação das crianças tornar-se-ão assunto público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. Desaparecerá, assim, o temor das consequências, que é hoje o mais importante motivo social, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista econômico, que impede uma jovem solteira de se integrar livremente ao homem que ama. Não bastará isso para que se desenvolvam progressivamente relações sexuais mais livres e também para que a opinião pública se torne menos rigorosa quanto à honra das virgens e à desonra das mulheres. E, por último, não vimos que, no mundo moderno, a prostituição e a monogamia, ainda que antagônica, são inseparáveis como polo de uma mesma ordem social? Pode a prostituição desaparecer sem levar consigo a monogamia? E terminando, quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, modificar-se-á muito a posição dos homens, mas também há de sofrer profundas transformações das mulheres e de todas elas. Ou seja, o ponto de chegada da luta contra a opressão da mulher é a luta contra a opressão da classe, que, como dizia a Clara, da classe sem distinção entre homens e mulheres, contra a burguesia sem distinção entre os homens e as mulheres burguesas que explora a classe trabalhadora. Estourei muito. Terminei. Não, foi coisa pouca. Coisa pouca. Desculpa aí. Terminei. Gente, a gente vai fazer. Vai abrir para inscrição. De início são 10 inscrições, né? Para a gente não ficar muito tempo aqui falando. 10 inscrições de 2 minutos cada, que pode ser feita pelo chat. E aí, dependendo do número de inscrição, a gente pode ver se dá para abrir mais. Então, quem quiser falar, pode se inscrever pelo chat. Vamos lá, galera. Contribuições. Enquanto você se inscreve, eu vou sair 1 minuto e já volto. Tá aqui.
Tem 7 inscrições. Quem quiser se inscrever, bora lá. Léo, não quer falar, não? Nürnberg. Ô, Cris, se pá, rola de já deixar a primeira pessoa aí falando e vai deixando rolar a inscrição e quando fechar 10, aí você avisa ali no chat. Vou fazer isso. Bom, o Ratão vai marcar o tempo. 2 minutos para cada um. Eu me inscrevi. Tem Ana Luísa, Raíssa, Salomão, Thaís, Laís, Léo. 8 inscritos por enquanto. Quem quiser se inscrever pode continuar ali no chat. Vou falar por primeiro aqui e aí depois eu vou acompanhando as inscrições. Eu vi a inscrição da Luísa. Bom, a gente está vivendo num ano eleitoral, né? E é um período que a gente ouve muito falar sobre candidatura das mulheres no sentido de representatividade, né? Em que, enfim, várias correntes feministas discutem candidaturas de mulheres como uma forma de a gente ter mais representatividade no Congresso, que tem poucas mulheres, etc. Então, é uma pergunta para a Misa, sobre a discussão da representatividade na perspectiva que a Clara Zetkin apresenta da luta da classe operária, na luta das mulheres operárias, e o que representa o que significa essa representatividade que as feministas dizem, né? A representatividade de fato ajudaria a resolver alguma coisa para a luta das mulheres nas eleições? É a minha pergunta. A próxima inscrita é a Ana Luísa, do DF. A gente pode fazer todas as perguntas, 2 minutos cada, e aí depois a gente abre para a Misa responder. Beleza. Depois da Ana Luísa é quem? Só uma observação, Cris, se me permite. Que vocês, companheiras e companheiros, fiquem à vontade, não para fazer apenas pergunta, mas para contestar, para completar. Por favor, sinta-se completamente à vontade para expor vossas opiniões. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Então, primeiro eu queria agradecer esse informe da Misa, que foi excelente. E eu queria, na verdade, fazer um comentário, e esse comentário meio que também tem uma dúvida, que eu gostaria que a Misa também falasse um pouco. A Angela Davis, ela é uma mulher negra, se reivindica uma mulher negra comunista, mas, apesar dos pesares, também se reivindica enquanto feminista. Bom, mas eu acho que a discussão que eu quero levantar, o ponto não é esse. A Davis, quando ela está abordando a questão das sufragistas, ela faz uma análise, Misa, muito próximo disso, pensando na perspectiva de mulheres negras. Ela diz que as sufragistas foram um movimento de mulheres burguesas que lutavam pelo direito ao voto, sim, mas enquanto essas mulheres burguesas estavam lutando pelo direito de votar, mulheres negras estavam lutando pelo direito de viver, não só elas, como também seus companheiros homens negros. Inclusive, essa é uma questão que vai colocar, por exemplo, em xeque a democracia nos Estados Unidos, porque homens negros que tinham a sua liberdade e que eram convidados a votar, quando apareciam para votar, por exemplo, eram mortos. E a Davis vai pontuar isso como sendo uma das grandes diferenças da luta das mulheres negras e da luta das mulheres brancas burguesas. E ela vai fazer uma análise muito próxima, citando inclusive o Engels também no Mulheres, Raça e Classe. Ela diz também que essa diferenciação se dá muito também no caráter da moral burguesa, que reproduz não só a questão do machismo, mas também a questão do racismo. E isso a gente observa
quando, por exemplo, mulheres negras socialistas também não se reivindicam feministas porque acham que o feminismo não dá conta da pauta das mulheres trabalhadoras e principalmente das mulheres trabalhadoras negras que estão expostas à violência, não só do machismo, mas também da opressão, enfim, como a opressão burguesa como um todo. Concluindo, Ana Lu. E a gente observa muito isso, para concluir também, agora na pandemia, o número de mulheres negras que foram contaminadas pelo coronavírus, porque estão ocupando, em sua maioria, os cargos de limpeza, são empregadas domésticas que não foram dispensadas pela burguesia branca. E aí, para finalizar mesmo, eu queria que você fizesse um comentário a respeito da leitura que a Angela Davis faz em relação às mulheres negras e se tem essa proximidade com as nossas reivindicações enquanto mulheres que não se dizem feministas. A próxima inscrita é a Luísa de Santa Catarina. Luísa também? Sim. Eu tô bem nervosa, mas também agradecer. Ô, Luiz, agora a sua internet está cortando bastante. Cortando, eu não estou ouvindo nada que ela está falando. Maria, tá. Bom, vou te colocar para o final então, Luísa. Próxima é a Raíssa. Tenta tirar o vídeo, às vezes quando tira o vídeo melhora. Tá, sou eu? Isso. Ah, tá. Acho que primeiro, como a Ana Lu fez, né, agradecer o informe da Misa, que foi muito bom, foi bem esclarecedor, e indicar para o pessoal que leiam a brochura que a Misa fez, uma organização de texto sobre a questão da mulher, em que é muito bom, ajuda muito a esclarecer. Primeiro fazer um comentário, né, que eu acho interessante até um pouco na questão de representatividade que a Cris falou, sem querer, né, que a gente acaba vendo muito a questão da mulher como se fosse uma pauta muito somente cultural. A gente tem que mudar a cultura, tem que mudar isso, tem que mudar a maneira como é tratado, mudar a maneira como se age. E, claro, a gente tem que fazer isso, mas isso vem a partir de uma mudança econômica, né? Uma mudança econômica causa uma mudança cultural. Se a gente muda, por exemplo, como a Misa falou, a socialização dos trabalhos domésticos, refeitório público, creche, isso vai mudando a maneira como a gente se comporta, a maneira cultural. Eu acho isso interessante, e até fica de outra indicação aí, que eu estava lendo o livro da Wendy Goldman, fala um pouco sobre a questão de como os bolcheviques colocaram a questão do direito da mulher na época da Revolução Russa. E é super interessante porque mostra que naquela época, 1917, eles estavam muito mais avançados em pensar a questão de pensamento e de direitos do que a gente está hoje em dia. Tipo assim, a primeira coisa que os caras fizeram foi, não, libera o aborto, vamos colocar creche pública, vamos colocar refeitório público. Os caras estavam muito mais à frente, inclusive, do que a gente está hoje em vários países burgueses. Então, acho que é interessante também essa indicação. E, por fim, fazer um pedido ali para que o texto da Clara, né, que a gente está usando de base, fala da propaganda, de como fazer essa propaganda entre as mulheres, né, propaganda socialista, como o partido deve agir. Aí eu queria pedir um pouco que a Misa falasse alguns exemplos práticos de hoje em dia, talvez do PT, talvez de outros partidos, talvez dos movimentos sindicais, de como que, de experiências práticas em que isso se deu, para até que ajude um pouco a gente visualizar melhor. É isso. Próxima é a Thaís. Tá hard. A Luísa não quer tentar agora que ela tirou o vídeo? Pode ser. Você consegue não ainda falar? Falou que não. Eu queria, já que a gente tem bastante gente de fora e bastante gente aqui dentro da formação, que a Misa pudesse discorrer um pouquinho mais sobre por que nós não nos reivindicamos feministas, né? Porque a luta da mulher trabalhadora difere de toda essa galera que levanta a bandeira do feminismo. A gente
quem está mais tempo aqui na organização, consegue ter a análise de que o movimento das sufragistas, que de alguma forma foi onde começou o feminismo, era um movimento das mulheres burguesas, de mulheres burguesas para mulheres burguesas, com apenas o princípio de conseguir igualar o direito das mulheres burguesas com os direitos dos homens burgueses. Mas uma pesquisa rápida no Google até pode mostrar para vocês que tem fotos das sufragistas ao lado de homens brancos impedindo a entrada de mulheres e homens negros nas universidades. Tem fotos das sufragistas em marchas da KKK, né, da Ku Klux Klan. Então, um movimento que nasce assim, o feminismo nasceu disso, um movimento que nasce assim não tem como representar as mulheres trabalhadoras, né? E disfarça qual que é a raiz do problema, afinal de contas. Então, eu em 2 minutos não vou conseguir discorrer muito sobre isso, e acho que com certeza a Misa poderia falar um pouco melhor, mas só para explicar para a galera mesmo, principalmente para a galera nova, a galera de fora que da organização, o porquê que a gente faz essa diferenciação. Agora a Luluzinha. Oi, gente, agora melhorou? Dá para ouvir. Tá, beleza. Então, primeiro gostaria também de, voltando, né, eu não sei se vocês ouviram, que eu queria dizer que eu tô bem feliz dessa formação, tava bem ansiosa. Também dizer que as críticas que eu vou fazer, assim, mais não é nem ao texto e nem a JR, é mais das organizações de esquerda que eu conheço do movimento estudantil antes da JR, porque eu entrei, por assim dizer, na JR há pouquíssimo tempo, agora na quarentena, então não é da JR que eu tô falando, mas, enfim, vou começar a falar. Primeiro, eu acho que eu concordo 100% que essa questão da origem do feminismo e do feminismo, do que é o feminismo, ele é extremamente, enfim, burguês e tudo que já sabemos desde Clara Zetkin, enfim. Mas eu vejo o movimento de esquerda numa tentativa, assim, parece que o maior esforço é essa tentativa de se afastar desse movimento burguês, de negar o feminismo. E, fica nesse discurso e se afasta de ocupar os espaços de acolhimento de mulheres, então, que está ocupado pelo feminismo, né? Então, se você vai, por exemplo, em lugares onde estão as mulheres trabalhadoras, em grupos de acolhimento em relação à pobreza menstrual, à maternidade, a abuso, muitas vezes as pessoas de esquerda não estão lá porque elas negam o feminismo, mas também não estão com essas mulheres trabalhadoras, que não estão lá porque são mulheres burguesas e tal. Não, é porque elas precisam desse acolhimento, elas estão lá, elas, enfim, são pessoas em situação de rua, enfim, só que aí por um medo, às vezes me parece assim, enfim, não sei, eu acho que é uma coisa que eu queria que a Misa me respondesse, assim, como que a gente, então, vai usar esse espaço, que se a gente entende que é a luta das mulheres, e eu acho que a gente entende, né, eu concordo muito com o que a Raíssa falou, que a gente já entende desde a Revolução Russa o papel importante das mulheres, por que agora a gente passa mais tempo se dizendo que a gente não é feminista, em vez de usar os nossos espaços para falar, então, de todas essas questões materiais, reais das mulheres, né? Que tem a ver com todas as questões que são... Por exemplo, a gente fala mais que a gente não é feminista do que de aborto, por exemplo. Né? Uma formação entre as nossas rodas de... tudo, enfim, como eu falei, não é sobre a JR, é sobre o movimento de esquerda, assim, eu acho que falta bastante sobre isso. Luísa, concluindo. Beleza. E o que eu queria dizer também é que dentro dessas muitas organizações de esquerda, também tem, como a Misa falou, muita dificuldade, eu acho, de resolver essas questões práticas. A gente lê que tem as peculiaridades das mulheres, mas me parece que fica mais no discurso, sabe? É só isso mesmo. Depois da Luísa, a Laíse. Laíse, tá aí? Olá, me ouvem? Oi, me ouvem? Sim. Então, a partir do que a Misa falou, né, uma perspectiva modernizadora, eu queria que ela comentasse um pouco a respeito da palavra empoderamento, porque existem algumas feministas negras
principalmente, é que não utilizam o termo empoderamento e sim o termo apropriação, né? As mulheres hoje têm que se apropriar dos espaços que a elas pertencem, não do empoderamento que as mulheres burguesas utilizam como discurso dentro do feminismo. Só isso. Obrigada. Léo? Oi, gente. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, acho que eu tenho que seguir o fluxo aí dos elogios, né? Acho que a Misa fala com muita propriedade a respeito do assunto. Não é a primeira formação que eu participo nesse tema com a coordenação dela, né? E até por isso eu já fui convencido pela Misa em outras oportunidades há muito tempo atrás, quando entrei na JTR, de que um dos problemas fundamentais, se não o grande problema fundamental hoje, é que a gente, olhando e diagnosticando o que é o sistema capitalista, nessa fase superior do imperialismo, a gente não tem esperança de grandes melhorias na nossa vida dentro desse sistema. Então, a gente, já considerando que isso está acabado, está encerrado entre nós, que a gente precisa superar, a gente esbarra num outro problema, que é o problema das direções revolucionárias, né? E eu acho que isso é uma questão chave para a gente discutir essa questão da luta das mulheres, porque, especialmente nas universidades, no movimento estudantil, a gente vê todo tipo de aberração, né, dos movimentos estudantis, que parece até um negócio meio católico, assim, cristão, né? Você fica o dia todo num esforço de desconstrução, né, procurando aonde você compartilhou uma opressão, você reproduziu algum tipo de coisa, mas não consegue sair do lugar, assim, né, para conseguir atuar de alguma forma no sentido de elaborar política pública e assim por diante. Então, a minha pergunta para a Misa é no sentido de saber, assim, né, como que é essa crise da direção aqui no Brasil, né? Porque se o PT, por um lado, não ocupa, né, como a direção política da classe trabalhadora no país, de discutir, dar uma prioridade para essa questão, na minha leitura, eu quero saber a dela, vocês são foda, né? Eu quero saber a opinião dela, como que isso afeta, né? Tipo, qual que é a relação entre essa ausência do PT e da direção política, entre essas bizarrices que a gente vê no movimento estudantil, que acabam ficando nesse rame-rame ali, do sexo dos anjos, mas não conseguem avançar, por exemplo, na luta em defesa da legalização do aborto, e entre outras pautas tão importantes. Assim. Qual é a ligação disso tudo? Depois do Léo, Salomão. Salomão tá aí? Olha, se tiver algum outro jovem que queira falar, para completar os 10, eu abro mão da minha fala e não tem problema. Não, tem 10 inscritos, Salomão. Depois de você, só tem mais um, se quiser falar. Bom, então tá bom. Primeiro, desculpe por invadir a reunião de vocês. Eu não sou propriamente jovem. Tá? Nós somos generosos, nós somos jovens generosos. Quer dizer, eu sou jovem há muitas décadas já. E primeiro, eu acho que as informações que a Thaís trouxe, elas têm que ser incorporadas na nossa discussão. Tá? A questão das sufragistas, assim por diante, tem que ser incorporadas. Eu queria dizer que essa questão da mulher, ela é antiquíssima no movimento socialista. O Fourier foi um dos socialistas utópicos. 30, 40 anos antes do marxismo, ele é o primeiro que coloca que o grau de emancipação da mulher numa sociedade é por onde se mede o grau da emancipação geral. Tá? É uma formulação que o Marx e o Engels adotam quase integralmente. Tá? O Marx, quando faz o relato da Comuna de Paris, num texto chamado Guerra Civil na França, ele não tem piedade com as mulheres da burguesia. Não tem piedade, inclusive dos costumes delas. Fala, inclusive, que as feministas de hoje iam considerar machista. E dali a pouco ele fala assim: no seu lugar apareceram as autênticas mulheres de Paris.
as revolucionárias, as mulheres operárias tomaram a frente e assim por diante. Eu queria dar só um relato, uma informação rápida, que em 79 houve uma greve da construção civil em Curitiba. Tá? 79 é 4 anos antes da fundação da CUT. Tá? E alguns anos atrás nós fizemos uma atividade de relembrar essa greve. E nós ficamos sabendo que essa greve da construção civil foi iniciada por 8 companheiras mulheres operárias da construção civil. Tá? Elas que começaram a greve. Vocês imaginam a situação dos homens que tiveram que vir atrás dessa. Então, o que eu queria dizer é que nós temos tudo a ver com essas 8 companheiras mulheres e com todas as mulheres operárias que participaram dessa luta, e não temos nada a ver. Não temos nada a ver com Angela Merkel, com Margaret Thatcher, com aquela senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, e assim por diante. Tá? É basicamente isso que eu queria dizer. Por último, Muriel, se ninguém quiser mais falar, mas fechou 10 inscrições. Muriel do Mato Grosso. Aí, Muriel. Eu já me senti contemplado na pergunta de outras companheiras, então acho que eu vou deixar só para esperar as respostas mesmo, tá? O Galã se inscreveu, Cris. O Galã quer falar. Vou falar. Assim, eu fico sem jeito. Bom, a Misa ela pincelou um pouco no informe dela a respeito do stalinismo, né, e como é que ele afetou a vida das mulheres. Eu queria que você pudesse comentar um pouco mais a respeito, até porque tem gente que não acho que, né, tudo a mesma coisa ali na Revolução, e se puder comentar a respeito desse processo de degeneração aí, ficar show. É só um pedido mesmo, né? Bom, Misa, fechou as inscrições. Dá pra gente ir para as respostas. Bueno, sou eu então. Não é porque ele é o galã, mas como ele foi o último a falar, eu vou começar pelo Pedro. Pedro, eu acho que a discussão do processo de degeneração da Revolução Russa merecia um tema. Eu falo isso porque eu não quero falar uma ou duas frases que encerrem o problema, mas é um processo complicado. Eu só dei o exemplo que no momento em que a Revolução Russa, a partir da ascensão do Stalin, com a teoria do socialismo num só país, portanto, abdicando daquilo que era a tarefa dos marxistas, quando Lenin dizia, se tiver que sacrificar a Revolução Russa em benefício da Revolução Alemã, que tem muito mais repercussão no mundo, eu sacrifico, e o Stalin desenvolveu a teoria de que o socialismo poderia crescer só na União Soviética. Eu só quis dar o exemplo que começou a recuar, em primeiro lugar, muito imediatamente na questão da mulher, que guarda uma certa relação com aquilo que o Salomão falou. Vocês vejam que o jovem Salomão contribui com a gente, que é que você mede o avanço das conquistas da humanidade, vamos dizer assim, por aquilo que as mulheres, pela situação da mulher, que, em certo sentido, é o que vem provar a Revolução Russa. Mas eu me disponho, se vocês quiserem, a gente num outro momento, porque a Cris falou que teria de 10 a 15 minutos para responder. Então, e tem muitas questões aqui. Segunda questão, eu queria destacar a contribuição da Luísa. Eu acho que ela coloca um verdadeiro problema, porque realmente não basta para nós ficarmos discutindo sou feminista, não sou feminista, como que praticamente a gente demonstra que a luta da mulher
é uma luta de classe, na prática, né? Se inserindo na luta de classe. Então, por exemplo, ela falou um exemplo que me tocou, que é a questão do aborto, que vocês da JR falam um pouco. E eu não acho que é só do aborto, não, gente. Uma garota hoje de 22 anos já é mãe, já precisa de creche. Então precisa pôr a questão da creche. Vocês, a partir dos 16, 17, 18 anos, estão no mercado de trabalho. Precisam de salário igual. Então, é verdade que a Luísa tem razão, que a gente precisa combinar a discussão teórica com a experiência prática que nós fazemos. Então, Luísa, essa tua questão deveria ser, para a JR, continuar a reflexão sobre isso, porque eu acho que é uma ajuda que vai trazer. Não vou eu aqui ficar dando, como que se diz, ficar dando lição do que vocês têm que fazer, mas é o problema. A teoria não transformada em prática não serve para nada. É que nem você ter uma câmera na mão e não ter nenhum dinheiro para fazer um filme. Você fica com a câmera no ombro e acabou. Então, eu acho que tem muita pertinência a preocupação que a Luísa traz. Depois, segunda questão que eu queria abordar, a questão levantada pela Ana Lu. Deixa eu buscar a Luísa aqui, pela Ana Lu. Veja, Ana Lu, a questão negra nos Estados Unidos, faz tempo que eu não leio a Angela Davis, ela até esteve no Brasil recentemente, conheço um pouco a trajetória dos Panteras Negras, li bastante algum tempo atrás a Angela Davis, mas a questão negra nos Estados Unidos tem um lugar, no Brasil tem um puta lugar, mas não é igual aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito mais estrutural, no sentido de que todas as instituições estadunidenses são marcadas pelo racismo e pelo fato de ser o setor, os negros nos Estados Unidos é 13% da população, é uma minoria. Mas, por outro lado, o problema negro nos Estados Unidos é um problema nacional, é um problema que os negros não são imigrantes nos Estados Unidos, eles são parte constitutiva da nação americana. Então é evidente, deixa eu ver aqui, assim, é evidente que tem uma questão que nos Estados Unidos cruza a questão do machismo com o racismo, porque daí não é só nos Estados Unidos, no Brasil a mulher negra é muito mais oprimida. A diferença salarial entre uma trabalhadora branca e um trabalhador branco é de 27%. Da mulher negra, a diferença é muito maior, para menos. E é isso que está na base, inclusive, de que na pandemia são os setores mais vulneráveis, que são as classes trabalhadoras. Dentro da classe trabalhadora, os negros, os mais atingidos. Então, é uma questão importante, a questão da mulher negra, que eu acho que merece, inclusive, mesmo aqui no Brasil, um tratamento à parte. A Ana Lu, por exemplo, que hoje é uma poderosa candidata a vereadora, poderia, Ana Lu, fazer um exercício na continuidade dessa discussão e coletivamente com a JR, de ajudar na sua campanha a responder à pergunta da Luísa. Como que a gente traduz praticamente o problema da opressão da mulher, e em particular a mulher negra, num debate político que está posto, que é o debate eleitoral. Depois, sobre a questão levantada pela Raíssa, que falou da história, não sei porque que eu anotei aqui,
mudar a ideologia assim, que a gente fica falando de mudar a cultura, não sei o que, gente. Não existe mudar a ideologia sem mudar as bases sociais que a constituem. As cabeças pensam de acordo com onde elas pisam. Mas, infelizmente, a classe operária, que pisa o chão do barro, ela é influenciada pela ideologia dominante. É lógico que você pode fazer no partido, no sindicato, um combate para dizer dos problemas de segregação da mulher, tudo isso. Não só pode, como deve. Mas nós não vamos mudar a ideologia capitalista de uma sociedade capitalista. Ou seja, nós não vamos mudar a ideologia burguesa de uma sociedade baseada na propriedade burguesa dos meios de produção. Então é a transformação. E não é que expropriou a propriedade, no dia seguinte todos os homens pararam de ser machistas. Não é tão simples assim. A coisa é mais complicada, mas as condições para que a gente chegue nisso estarão dadas pela base material. A mesma Raíssa me pede exemplos práticos de propaganda. Eu fiquei pensando aqui, começou que não me ocorreu muito, mas o único exemplo prático que eu lembrei é de uma experiência própria, que quando eu fui candidata a deputada pelo PT em 2010, na primeira eleição da Dilma, eu era candidata a deputada federal. Eu não sei se vocês lembram, quantos de vocês naquela época já estavam antenados, faz 10 anos. Então talvez vocês estivessem chegando. Mas houve uma pressão muito grande dos setores mais reacionários, a começar da igreja, dizendo que a Dilma era defensora do aborto. E aí a Dilma sucumbiu à pressão e fez um acordo com a Igreja Católica de que não ia colocar em pauta a questão do aborto. Nós tínhamos muitas candidatas mulheres no PT, e depois eu vou chegar na questão da Cris. Nós tínhamos muitas candidatas mulheres do PT, todas se calaram sobre a questão do aborto. O único panfleto em São Paulo que fazia discussão por que a questão do aborto, que não é um problema de eu defender o aborto, eu defendo o direito ao, que a mulher tem a possibilidade de escolher, era a minha candidatura. Porque as feministas todas enfiaram a cabeça embaixo do travesseiro e emudeceram. Mas então, nós temos que explicar. Então, um exemplo. Agora, como diz a Clara no texto que vocês leram, sempre procurando relacionar isso quando fala do direito à creche. O que a pandemia escancarou no mundo inteiro? A destruição dos serviços públicos, a destruição da saúde, a destruição das escolas. São Paulo hoje está numa discussão maluca. O governador está querendo jogar na mão da mãe decidir se o filho vai ou não voltar para a escola. Está permitindo que as escolas privadas voltem. Por quê? Porque o serviço público está destruído. Esses 4 meses de escola fechada, eles não aumentaram uma sala de aula, não abriram uma janela. Então, ligar, por exemplo, e a questão do serviço público para a mulher é muito caro. É muito caro para a mulher. Eu não digo só de políticas públicas, eu digo de serviço mesmo. A questão da maternidade, o acompanhamento e etc. Então, é com isso que eu acho que a gente tem que dialogar praticamente, não impondo modelos, mas discutindo a partir de cada realidade concreta. A Thaís... 10 minutos, você tem mais 5. Tá bom. Depois eu falo da Thaís. A Cris e mais alguém... Se você precisar de mais tempo, a gente pode estender.
Tá bom, eu vou procurar, mas eu vou procurar respeitar aqui. A Cris colocou, e mais alguém colocou, não lembro quem. Não foi a Laís, ou foi? Problema da candidatura às mulheres. Aliás, gente, primeiro, antes de falar das candidaturas às mulheres, eu queria dizer para vocês que várias intervenções tocam, né? Porque nós já tenho crítica, dúvida, não sei o quê. Eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos que ter muita tranquilidade em discutir, em enfrentar as diferenças, em saber ouvir o que os outros dizem, em tentar argumentar. Então, se vocês me convidarem para uma próxima atividade, se preparem para vir criticar mais. Faz parte, é assim que tem que ser, porque é assim que nós vamos construir quadros. E está aí, está no meio de vocês, né? Essa tarefa está no meio de vocês. Quadros da luta da mulher, quadros da luta do homem, como bem lembrou Salomão, a luta da mulher. Ele lembrou da greve da construção civil de Curitiba, porque ele é um paranaense inveterado, mesmo se ele é libanês. Mas a Revolução Russa começou com as mulheres também. Aliás, o primeiro ato marcante da Comuna de Paris foi a Louise Michel, quando falou: a Guarda Nacional não vai entregar as armas, não vai sucumbir ao exército prussiano. Fecha parênteses. Então, voltando na questão da Cris, o problema da representatividade. Eu vou dar um depoimento para vocês. Hoje no PT e no Brasil, nós temos a regra da obrigatoriedade de 30% de mulheres nas listas eleitorais, né? Candidaturas proporcionais e tal. É uma conquista? Eu vou dizer para vocês, sim e não. Por que sim e não? Eu vejo como são formadas as chapas. Porque as mulheres, elas não despertam pelo direito à cota. Não é pelo direito à cota que as mulheres despertam. Vocês todas mulheres que estão aqui, não estão aqui porque na JR tem direito à cota. Vocês estão aqui porque vocês são a Maria Clara, o Rafael, o Pedro, a Beatriz, a Laís e o Jonathan, enfim, são militantes em iguais condições. E daí que eu falei que eu ia querer dar um depoimento. Eu milito no PT desde a fundação do PT. Hoje nós temos uma candidata no Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, que é talvez um dos símbolos mais importantes do que é o PT. Negra, veio da favela, ex-empregada doméstica. Bom, esta mulher virou vereadora, deputada, senadora, sem cota. Ela virou pela luta prática dela. Nós tivemos lideranças criadas no PT, todas as principais lideranças criadas no PT, não foi por causa da cota. Eu costumo dizer que quanto mais cota, é menos luta, porque a mulher se acomoda. A mulher se acomoda. Basta eu ser mulher para eu garantir que talvez eu vou chegar lá. Não. Não basta ser mulher. Não basta ser pai, tem que participar, tinha uma frase. Não basta ser mulher. Tem que lutar. E aquelas que não despertaram para a luta tem que ser despertada pelas mulheres e homens que despertaram para a luta. Então eu quero dizer, Cris, que eu acho que dizer que a mulher só vota em mulher, se fosse assim, eu nunca teria votado no Lula, né? Vamos combinar. E vou dizer, hein? Votei na Dilma porque eu sou do PT, mas acho que a Dilma fez mais erros no governo do que o governo Lula. Então, não é porque a mulher me representa. No governo da Dilma, nós avançamos pouco na questão da mulher. Então, eu digo, o sexo não me representa. A representatividade da mulher se dá pelo tamanho da luta da mulher, não pelo acomodamento no interior das instituições,
seja o parlamento ou das instâncias partidárias. Depois, a questão que a Laís levantou. Laís, empoderamento da mulher ou apropriação dos espaços. A apropriação dos espaços não é exatamente empoderamento, né? O empoderamento da mulher é uma picaretagem capitalista que as feministas ficam blá, 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 blá reproduzindo, mas é uma picaretagem. Porque se tiver empoderamento da mulher sem a classe operária tomar o poder, não é empoderamento da mulher. É a mulher servindo como instrumento de permanência. Aliás, quero fazer um parênteses. Não é o assunto nosso, mas fica como reflexão. A questão LGBT, que não tem nada a ver com a mulher, nem com os negros, é outro problema. Eu sou contra, evidentemente, a discriminação, a violência, etc. Mas nos Estados Unidos, quando foi permitido o casamento homossexual, quem fez campanha junto ao tribunal da corte lá para aprovar foram as principais empresas americanas, Nike, Coca-Cola, Google e etc. Porque é nicho de mercado. É nicho de mercado. A gente vê, a parada gay virou para as empresas aqui em São Paulo, nicho de mercado. Fecha os parênteses, que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, como o capitalismo sempre tenta absorver e desvirtuar as coisas. Então, o empoderamento da mulher, como eu disse, acho que é falácia. Mulher empoderada. Eu tenho mulher empoderada no mundo. A Angela Merkel é uma mulher empoderada. O poder é dela? Não, desculpa. O poder é do capital alemão. Nós temos esqueci o nome da húngara lá, que é diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. O poder é dela? Não. Nós tivemos mulheres empoderadíssimas aqui no Brasil. O Salomão falou da Ana Amélia, que é ali do lado do Paraná, que é do Rio Grande do Sul. Mulher empoderada, a primeira pergunta que eu faço é: empoderada para quem e de que classe é? Sobre a questão da crise de direção que o Léo levantou. É uma pergunta difícil, hein, Léo? Como que se expressa a crise de direção no Brasil? O Léo, para quem não sabe, está fazendo referência a uma análise que existe, no caso, no programa de transição, que a crise que a humanidade vive, basta ver, até o Lula teve que reconhecer que a pandemia pôs o capitalismo a nu, e que a única saída é construir um mundo sobre a égide da classe trabalhadora, é que essa crise do capitalismo se perpetua porque há uma crise da direção da classe, aquela que tem a missão histórica não é uma messiânica nesse sentido, não é religião, a missão concreta histórica de socializar os meios de produção, acabar com a propriedade privada, que é a classe socializada no trabalho, que é a grande contradição do capitalismo. Cada vez mais vai concentrando a propriedade e cada vez mais socializando o trabalho e expurgando centenas de milhares de milhões de pessoas. Como que ela se expressa no Brasil? Ela se expressa no Brasil como, de maneira particular, mas um pouco como em todo mundo. O que nós estamos vendo no mundo hoje, ou nós vimos em 2019? Os movimentos revolucionários, ou de sublevação, ou de rebeldia, ou de mobilização. Eu pego o exemplo do Chile, que fez, a partir de 18 de outubro de 2019, iniciou um processo profundo. Eles se dão por fora dos partidos tradicionais da classe. Na França, os coletes amarelos davam bolhufa
dá um bolhufa para o PS. Aliás, na França teve eleição, recentemente o índice de abstenção foi monumental. No Chile, os partidos tradicionais, Partido Comunista, Partido Socialista, não podiam ir nas manifestações. No Brasil, mais 5 minutos? Não, 2 minutos eu encerro. No Brasil, a situação não é a mesma. O PT ainda pode mostrar cara, aliás, quero dar um dado para vocês. Com tudo e por tudo que o PT passou, em 2012, o PT disputou 53% do eleitorado no Brasil, nas municipais. Em 2016, quando a gente chegou no fundo do poço, o PT disputou 42% do eleitorado. Em 2020, o PT está disputando 60% do eleitorado. Então não é igual, mas não quer dizer que é imune. E vocês, na maneira como o problema da direção revolucionária está colocada no Brasil, da crise da direção, e vocês, como Juventude e Revolução do PT, têm um papel a jogar, têm um lugar a ocupar. E o primeiro dogma, brincando com a palavra, é que honrem vosso nome. Juventude, Revolução. E vamos, gente, construir uma juventude que ajude, abram-se. Quando a Luísa pergunta o que fazer, vejo que as mulheres dos bairros que vocês moram, as meninas das escolas que vocês estudam, as colegas de trabalho das suas mães e dos seus pais, tentem se conectar com os problemas delas. E vamos caminhar para marcharmos juntos, homens e mulheres, para construir o caminho da revolução e assim honrando o nome dessa querida organização que eu passei um pedaço da tarde de sábado hoje. A Raíssa pediu para fazer acrescentar umas palavrinhas. Mas alguém quiser falar, aproveita agora. Tá. Deixa ela falar. Eu tinha esquecido, mas eu lembrei. Na verdade, é só acrescentar uma coisa, né, que eu acabo pensando, assim, sobre o que a Misa falou no começo dessa resposta, de que essa questão de cota para mulheres nos partidos, ou para ter candidato, ou para ter deputado, vereador, para estar ocupando esses cargos, né, de como isso de fato não ajuda as mulheres a avançar. Isso me faz pensar muito na questão de que, tipo, a gente acaba entrando naquela questão, né, a mulher só é chamada para falar quando é para falar de mulher, só é chamada para isso quando aquilo. E só para contextualizar, né, pegando esse texto da Clara, que acaba indo um pouco para ele, porque ela fala de como fazer propaganda para as mulheres, para trazer elas para a luta, para o partido e tal. A partir do momento que a gente consegue fazer essa propaganda e aproximar as mulheres da vida política, que elas são negadas várias vezes, né? A gente vê a política sendo decidida por homens porque são eles, muitos deles não são negados, né? No caso, esses homens ricos, brancos, que a gente tanto fala, né? Não são negadas à vida política. As mulheres, somente as mulheres trabalhadoras, com certeza, são negadas essa vida política. E elas são presas em casa, tendo que cuidar dos filhos, tendo que cumprir duplas, triplas jornadas, são excluídas da vida política, e por isso elas não conseguem estar dentro do partido, discutindo dentro do partido, e assim, crescer a ponto de virarem líderes políticas. Então, essa questão da socialização, né, que a gente fala muito, creche pública, a partir do momento que a gente tem creche para pôr os filhos, que a gente tem restaurante público para não ter que ficar esquentando a barriga no fogão, que a gente tem todas essas questões, e essa questão de propaganda também entre as mulheres, essas mulheres conseguem entrar dentro do partido, dentro dos sindicatos, e lá dentro disputar como iguais os cargos, os lugares de liderança política mesmo, né? Para assim elas poderem estar se colocando, puxando mesmo a questão dos direitos, que inclusive são muitos dos direitos dela, e acho isso importante, né? E para terminar mesmo, uma questão que eu acho legal colocar é a questão um pouco de como se instrumentaliza muito essa questão da mulher, né? A gente vê isso muito estando em coisa de movimento estudantil, como se utiliza dessa questão da mulher de uma maneira de se promover, quando na realidade não se faz nada
praticamente, concretamente, em relação a essa questão da mulher. Já vi organizações assim, de movimentos estudantil mesmo, assim, de experiência que os dirigentes, assim, os líderes são todos homens, e as mulheres são só ali, tipo, faz a panfletagem, faz isso, mas na hora de falar mesmo, só fala quando é chamada para falar sobre mulher. Então, não sei, são só algumas reflexões que eu achei interessante pontuar. Misa, alguns quiseram se inscrever para falar rapidinho. Se você quiser, a gente pode abrir uma segunda rodada curta, com inscrições de 1 minutinho. Eles que decidem. Pode ser, então. O Léo se inscreveu. Só posso buscar um pouco d'água? Pode. Que eu fico falando que nem um papagaio e me dá sede. Isso, se hidrata hidratem. bastante. Se hidratem, juventude. Importante. Beber água. Um corpo hidratado é menos propenso ao corona. E aí, galera? Gostaram? Show de bola. Tô quase chorando aqui, gente. É perfeito. Tá sendo perfeito, né? Ai, eu amo. Amo a juventude. Quem tá quase chorando? Chora não, chora não. Eu me emociono com suas palavras. Próxima vez eu conto uma piada pra você rir. Juventude emocionada. Léo se inscreveu de novo. Nürnberg. Anota a ênfase dela, de novo. Puta da vida. Não, rapidinho, porque eu acho que eu me expressei mal na minha fala, de repente. E eu também não sei se tu conseguiu responder o que eu quis perguntar, porque tá falhando aqui na ligação. Mas a minha questão sobre a crise da direção, ela é especificamente sobre a questão da mulher no Brasil, quando a gente percebe, pelo menos eu vejo dessa forma, que esses movimentos, né, de esses coletivos e que não querem discutir as questões do ponto de vista prático, com política pública, coisa do tipo, como uma saída concreta, né, eles crescem à periferia do PT. É isso que eu queria que você comentasse, assim, né, como essa ausência do PT nessa pauta, quer dizer, dando uma prioridade, jogando peso, facilita que esses movimentos cresçam ao nosso redor, e aí deixando de alguma forma gente muito bem intencionada e honesta na luta política e na sua intenção de organizar a luta das mulheres, acaba entrando nesses movimentos, porque é como se fosse a última saída, assim, só tem isso aqui, entendeu? Foi nesse sentido a minha pergunta. Desculpa se eu não me expressei bem antes. PH. Depois do PH, Ana Lu. Rapidinho, minha fala não é nenhuma uma pergunta, é só umas questões que, enfim, que na discussão agora com as falas da Misa, parece que ficou muito mais depois, assim, lógico que a gente aqui está dentro, estamos organizando dentro da Juventude de Revolução, do PT, em diversos locais do Brasil, a gente sempre lidou e sempre fez uma discussão muito séria do que representava a luta pelo socialismo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Mas com essa fala da Misa, com o informe da Misa, enfim, com as respostas dadas,
eu saio daqui hoje, dessa formação, sentindo uma responsabilidade muito grande nessa luta pelo socialismo, assim, e o que vai nos diferenciar, por exemplo, do esquerdismo. Enquanto o esquerdismo acha que a luta se dá através do identitarismo, desse arco-íris, que na verdade é um arco-íris totalmente neoliberal, disfarçado pelo neoliberalismo, eu saio hoje dessa formação sentindo uma responsabilidade muito grande pela luta pelo socialismo no Brasil e no mundo. Assim, eu queria muito agradecer a Misa por isso também. Só isso. Ratão. Então, uma galera aí perguntou, fez fala legal, né? Eu só queria trazer uma coisa que eu lembrei quando alguém se inscreveu aí, que uns tempos atrás eu ouvi na rádio, né, em época eleitoral, uma pergunta para o Romário, né, que o Romário se candidatou, e era assim: por que você acha que é importante ter a mulher estar na política? E ele respondeu, como quem hoje em dia todo mundo vê que é importante ter mulher na política, né? Ele respondeu: a mulher tem que estar na política porque a política assim fica mais bonito. Então, nessa vontade de todo mundo querer mostrar e dizer que tem que ter mulher na política, uns acabam apresentando umas propostas muito doidas, outros acabam sem saber o que falar, falando qualquer coisa, e a Misa chegou a dizer ali uma hora que o que representa ela é proposta. Então, se o Romário fosse apresentar alguém do partido dele, ou fosse chamar alguém para poder apresentar alguma candidatura de mulher, não sei que proposta teria, e não sei que representatividade teria, mas candidaturas do PT, né, como tem a da Ana Lu aí, que vem trazendo propostas, isso eu sei que vai conseguir representar uma galera, não só mulher, ou no caso da Ana Lu, né, não só negras, mas também vai conseguir representar qualquer um que precise desfrutar de serviço público, qualquer um que precise desfrutar do que é necessário para você viver o seu dia a dia. E é isso que o PT vem para trazer, e é isso que as candidaturas podem oferecer, mas falta em muitos momentos, né? Era só isso que eu queria trazer. Eu ia fazer um comentário por último sobre uma indicação de leitura que a Raíssa fez na primeira fala dela, que traz uma discussão dos bolcheviques em relação à libertação da mulher, né, depois da Revolução Russa, e que discute sobre o trabalho doméstico, que a Nisa também lê um trecho ali que discute sobre isso. E eles falam que o trabalho doméstico, discutem dentro do partido que não é uma questão de que o trabalho doméstico tenha que ser socializado entre homem e mulher, né, dentro da família, mas que o trabalho doméstico ele precisa ser socializado na sociedade, né? E aí depois da Revolução Russa vieram várias conquistas para a mulher nesse sentido, além do direito ao aborto, mas por exemplo, lavanderias públicas, né? Nesse sentido de que o trabalho doméstico ele precisa ser socializado, a sociedade precisa participar da criação dos filhos, enfim, do cuidado da casa. Enfim, é só um comentário nesse sentido, né, que eu acho que é uma discussão que a gente faz pouco quando a gente discute essa questão de igualar os direitos das mulheres, etc. A Thaís pediu a palavra por último, e aí depois eu vou encerrar e a gente dá mais um tempo para a Misa responder. Vai lá, Thaís. Aproveitando o gancho do que a Cris colocou e a discussão que já apareceu em relação aos serviços públicos, a gente também pode tentar encaixar aí a questão que nós da Juventude Revolução do PT discutimos, que é a questão da Constituinte. Porque quando a gente fala de mulheres, de salários iguais, de mulheres ocupando espaços que só homens ocupam e etc., a gente está falando de algumas reformas básicas que a gente discute que o único caminho para conseguir realizá-las é a Constituinte, né? Ainda mais no período que a gente está vivendo, de todo esse rolo de mais de 40 pedidos de impeachment do Bolsonaro e nenhum deles levado para frente para votação pelo Rodrigo Maia, sendo que na Dilma, por muito menos, já tinha sido golpeada, né? O golpe já tinha se consolidado.
abre a discussão da falência das nossas instituições políticas, né, para resolver tanto as questões das mulheres trabalhadoras quanto as questões da classe trabalhadora como um todo. Então, para que a gente consiga que as empregadas domésticas tenham livre acesso a vários espaços da cidade, eu que particularmente faço arquitetura e estuda a reforma urbana e direito à cidade, a gente já tem comprovado de alguns estudos de caso que tem espaços que as mulheres que são empregadas domésticas só podem frequentar quando estão trabalhando, e são espaços públicos de lazer. E quando elas estão ali por lazer, elas são expulsas daquele local de diversas maneiras, né? Seja pelos olhares ou seja pela ação da própria polícia, quando acontece, né, algum tipo de ato cultural, enfim, da galera da periferia em lugares que não são a periferia, né? Então, acho que a Constituinte tem bastante a ver com essa discussão e seria legal se a Misa pudesse também discorrer algo sobre. Misa, com você. Sou eu? Menos que 10 minutos não dá para falar. Quanto tempo pode dar? Todo o tempo do mundo para você. Dá 15 minutos, 20. O pessoal fica contrabandeando questão. Aí eu vou falar, vou começar. Quem foi a última que falou? A Thaís, quem foi que falou a última? A Thaís. Foi a Thaís, né? Vou começar pela questão da Thaís, que, digamos, foge, mas nem tanto do tema. Que é o problema da Constituinte. Veja, eu tive uma experiência, e aliás eu quero voltar a insistir para vocês, que procurem adquirir a brochura, porque na apresentação dessa brochura eu desenvolvo bastante essa experiência da questão da luta que nós tivemos no Brasil em 2014, do plebiscito da Constituinte. É lógico, gente, que na situação que nós estamos vivendo hoje, tudo que precisa ser desfeito de mal feito, e tudo que precisa de ser feito, que não foi feito nos governos do PT em 13 anos, não vai ser feito sem o povo. E isso é a Constituinte. A Constituinte é a soberania popular. É o povo dizendo como vai organizar a sociedade. E no povo, mais de 50% somos nós, mulheres, eu e vocês, mulheres, que estão aqui presentes. Os homens são ínfimos minoritários. E nós somos muito mal representadas nas instituições. Mas nós somos mal representadas porque a classe trabalhadora é mal representada, os negros não são representados. Se existe um problema nacional no Brasil, é o problema dos povos indígenas. Os índios não são representados. Então, nós precisamos, para reconstruir, reordenar esse país depois dessa tragédia Bolsonaro, que eu vou emendar com a questão do Léo, depois dessa tragédia Bolsonaro, nós vamos sim precisar de uma Constituinte. Mas quando eu falei da apresentação que eu fiz com do livro, não é porque a Constituinte é para empoderar as mulheres. Nem acho que você falou isso. Porque ali tinha uma discussão que a Constituinte era para transformar o Estado patriarcal em transversal feminista. Aliás, eles nem falam do socialismo, estou me referindo à Marcha Mundial de Mulheres, falam de uma sociedade feminista e não socialista. Mas tem razão que na luta política hoje de homens e mulheres no Brasil, o problema da Constituinte é um problema colocado, por exemplo, por causa da EC 95, o ano que vem, o SUS vai ter menos verba do que tem hoje. Quem vai derrubar a EC 95? O Congresso? Um presidente eleito por decreto? Uma medida provisória? Não. Quem vai reverter o assalto que eles estão fazendo ao pré-sal? Vocês estão vendo que o Senado quer acabar com o fundo da educação do pré-sal. Quem vai reverter as privatizações? Então, nós vamos precisar de uma Constituinte. Aí, emendando,
Por que eu falei que eu ia emendar com o Léo? Bom, nem sei porque eu falei que ia emendar com o Léo, mas vou emendar de qualquer jeito. Léo, a questão que agora eu estou entendendo, você tem 100% de razão, que no vazio deixado pelo PT, porque tem um vazio, gente, o processo de acomodamento do PT, e daí a importância de vocês de serem uma juventude ousada dentro do PT, mas partindo da luta que vocês levem fora do PT, não nas instâncias, na vida real. O vazio deixado pelo PT é que ajuda a frutificar esses espaços de tergiversação ou até obstáculo mesmo, de grupos, coletivos, porque um monte de gente entra nessa na melhor das boas intenções. Por isso que eu digo que a gente tem que saber discutir, tem que ir com calma. Tem muito jovem, muita jovem que desperta para a luta e vê como alternativa essa miríade de coisas. Então nós temos que ter paciência, tem que conversar. Eu sei que jovem é impaciente, mas é bom de vez em quando, né, saber dialogar. Por quê? Porque, por exemplo, a história que o PH levantou, a questão do ele não, de 2018. Ela podia ser a Michele, né, que recebeu 72 mil reais do Queiroz. Mas, enfim, eu fui contra essa mobilização. No PT, eu combati para o PT não ir nessa mobilização. Porque era uma mobilização, entre aspas, apartidária, não podia levar bandeira de partido, cabia o Ciro Gomes, que nós estamos vendo quem é, cabia qualquer outro candidato, menos o Bolsonaro, e opunha, finalmente, o governo Bolsonaro era ruim só para as mulheres, ali dominou o feminismo pequeno burguês mais rastaquera. As mulheres da periferia não se identificaram com aquilo, e a prova são os fatos. A pesquisa eleitoral, o Haddad vinha num crescimento e como ele chama? O presidente, o Bolsonaro, estava estabilizado. Depois do dia 29, do fatídico 29 de setembro de 2018, o Haddad começou a cair. E começou a cair nas mulheres das periferias evangélicas. Porque elas não entendem esse discurso de, sabe, liberdade da mulher, eu me fazer não sei o quê, eu me mostrar empoderada. Não, as mulheres da periferia, elas são vítimas de uma ideologia que você tem que saber como discutir, e não dizer que se elas botarem uma camiseta super cavada, vou usar uma expressão feia aqui, mas assim, então eu não depilo mais o braço, que isso é sinal de rebeldia, gente. Não é assim que nós vamos dialogar com as massas trabalhadoras. Aliás, a Clara Zete, que fala no texto que vocês leram, que vamos fazer panfleto bonito para as mulheres. Porque as mulheres, quando verem um panfleto bonito, vão falar, esse eu preciso guardar. E isso não é se subordinar ao machismo. Isso é saber dialogar. Isso é saber dialogar. Então, PH, eu acho que o ele não foi eu não. As pesquisas mostram que o ele não foi um momento de inflexão desfavorável a nós. Depois, não lembro quem foi que falou, a primeira que falou, quem foi, eu não anotei, que falou da questão da dupla jornada, tripla jornada da mulher que fica excluída da vida do partido. É uma verdade. É uma verdade. O Lenin discute isso para as mulheres na Rússia em 1917, 18, 19, 20. Agora, o que compete ao partido? Eu vou te falar uma coisa, vocês não vão acreditar. Quando a gente fundou o PT, não tinha uma reunião, que não tivesse
creche. Então a mulherada, eu inclusive, botava meu filho a tiracolo, dispensava na creche e ia participar das reuniões em iguais condições que todo mundo. Hoje isso daí você não vê muito mais. E ali se deu espaço para mulheres crescerem. Então é verdade que existe uma dificuldade para a mulher se promover, existe o próprio receio da mulher. Às vezes a mulher tem receio de enfrentar a situação em casa, mas vocês lembrem o texto da Clara que vocês leram, quando ela diz: quanto mais a mulher trabalhadora se lançar na luta, mais o marido vai reconhecê-la como minha esposa e minha companheira. E assim as mulheres têm que se impor. Na hora de dar a palavra, eu não quero a palavra por causa da cota, porque eu estou com o saco cheio de ver reunião do PT, que para cumprir a cota, ou da CUT, ou de entidades estudantis, para cumprir a cota, bota a mulher de vaso de flor na mesa. Eu tenho que tomar a palavra porque eu tenho o que dizer, então também é uma coisa que compete a nós. É chutar a porta, como compete à juventude. É chutar a porta e entrar. Se não, esperar pela benevolência. Agora, na direção de um partido, compete à direção permitir que a porta seja chutada e não travar. Depois, vou fechar. Depois, a Cris falou da questão do livro, da indicação da Thaís, eu não sei quem indicou. É importante ver as conquistas da Revolução Russa, que é um pouco aquela frase do Engels que eu li para vocês. Quando a economia doméstica converter-se numa indústria social, as mulheres serão libertadas. Então é verdade, as conquistas da Revolução Russa não foi só o aborto, não foi só o salário igual, foram as creches, foram as lavanderias coletivas, foram os restaurantes coletivos, porque vamos cada um de vocês aqui, eu aqui, vivo eu e meu companheiro, porque meu filho já mudou. Mas esses problemas que eu e mais dois temos que resolver. Cada uma de vocês é o problema da família monogâmica. Lembra quando eu citei o Marx, que a família, tal como ela é hoje, ela é o germe do Estado patriarcal. E essa família, tal como ela é, que ela precisa ser superada. E eu queria terminar dizendo, bom, Ratão, eu quero que o Romário se exploda, realmente não tem nada a ver com o que ele falou, que o Ratão está no Rio de Janeiro, então, mas o Romário realmente, a mulher embeleza a política, e o nosso galã aqui, o Pedro, não é assim também, não é? Os homens também embelezam a política. Então, a beleza é a beleza. E cada um tem um gosto para a beleza. Eu queria terminar dizendo para minha querida Ana Lu, que, Ana Lu, você não tem que agradecer a mim. Eu não estou aqui fazendo mais do que minha obrigação. E eu quero dizer francamente para vocês, eu é que agradeço poder ouvi-los, poder ouvi-las, poder discutir com vocês, poder sentir o que é a geração que vem aí, que é quem vai pegar a bola. E essa geração, o que eu puder contribuir para que vocês peguem a bola e acertem o gol, eu vou tentar estar ajudando. Então eu é que agradeço, obrigado a Cris, obrigado a todo mundo, adorei poder ter essa conversa com vocês, e me disponho quando vocês quiserem de novo, porque não tem nada mais animador e gratificante do que discutir e conversar com a juventude. Obrigado, terminei. Bom, obrigada, Misa. A gente vai encerrando, então, a formação. Obrigada por todo mundo que participou. Mais uma vez, quem ainda não conhece a Juventude Revolução, entra no site, nas nossas redes sociais, piliem-se, mandem mensagem no direct para participar de uma apresentação, de uma reunião de núcleo. Muito provavelmente vão sair outras formações, então fiquem de olho no Instagram, no site, nas redes sociais. Até o fim do ano vai ter outras formações de verão.
outras formações de quarentena, aliás, né? O verão já passou. E só uma interrupção, é isso mesmo? Tem 95 pessoas na sala? Não, 55. Ah, é 95 é no chat, desculpa. Mas chegamos a... Mas chegou a uma hora, eu vi quase 80. É. Então É isso, essa juventude que vai tomar o poder. É isso, estão todos convidados para conhecer a Juventude Revolução. Quem não conhece, visitar o site, filiar. Muito obrigada, Misa, por essa participação aqui, esse debate com a gente. Boa noite, abraço para todo mundo. E viva a JR do PT. Viva a JR do PT, beijo para todo mundo. Tchau.